Depois de entender a teoria por trás do SEO, nós vamos agora para a prática, criar essas tags HTML que vão representar coisas no SEO que o Google, o Bing e outras ferramentas vão ler, incluindo as próprias redes sociais, como a gente vai ver agora. Então, lembrando, o título nos resultados de pesquisa aparece em azul aqui no Google, geralmente é o que segue de padrão em todos os outros buscadores, esse azul aqui. Esse título vem da tag title dentro do HTML. O título da aba no navegador também é definido pela mesma tag title. Então, quando você acessa uma página cujo título em azul no Google é esse, a mesma coisa vai acontecer no navegador, naquela aba ali em cima. E as meta tags, elas trazem informações sobre aquela página. Descrição da página, indexação, que seria permitir ou não que ela seja indexada no Google e em outros buscadores. O idioma, autor, data de criação e atualização, redes sociais, informações da empresa também podem aparecer no que a gente chama de meta tags. Todas essas meta tags são inseridas normalmente dentro da tag head do HTML. E aí a gente já vai para a prática. Vou mudar aqui a câmera. Esse aqui é o nosso projeto do front com Bootstrap. Então ele já está aberto aqui no servidor. E você pode ver que o título da aba tá o endereço da URL que eu estou acessando. E não um título que faça sentido e que seja legível. Ele está com a URL aqui. Porque é o que o navegador vai fazer quando ele ver que não existe aqui dentro, ele vai pegar a URL e vai colocar ali dentro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no topo, na tag head, eu vou ocultar esse style aqui também para ele não ocupar muito espaço. E vou começar a colocar aqui title. E essa página é sobre os vídeos do curso, né? Então eu vou colocar aqui, lista de vídeos do curso HTML gratuito, Orbit. Feito isso, o título da aba já mudou, já virou exatamente o que eu escrevi ali. E se essa página fosse indexada pelo Google, também apareceria dessa forma aqui. Depois, o próprio VS Code, se você começa a digitar meta, ele já te dá algumas formas aqui de atalho. Então, uma delas é o meta description. E é desse jeito que a gente escreve uma tag meta, para ela virar uma meta tag. Meta, o name do que se trata essa meta tag, e o content é o conteúdo, o texto que vai dizer alguma coisa sobre a página. Então aqui eu poderia colocar uma descrição. Eu vou gerar uma aqui aleatoriamente, digitando que aí ele gera esse texto que eu já mostrei em umas outras aulas aí, só para ele preencher. E aí ele não vai aparecer em nenhum lugar, obviamente, mas se eu apertar Ctrl U para ir dentro do código-fonte, você vai ver que aqui em Content ele preencheu para mim. E depois, quando a gente for usar as ferramentas de teste, a gente vai ver que ele vai identificar isso aqui como um meta description e vai dizer que não tem erros ali naquela página com relação ao meta description. Bom, eu vou implementar todas essas tags aqui, uma por uma, para a gente ir vendo o que vai acontecer nas ferramentas. Mas antes de instalar, existe uma ferramenta chamada, deixa eu abrir aqui a Chrome Web Store, ou Spectre. Metas, não confundir com a empresa Meta, isso aqui não tem nada a ver, é sobre meta tags aqui. Eu vou adicionar ela no meu Chrome, eu já conheço essa ferramenta. Apesar de a interface ser bem feia, ela é útil pra caramba. Então, quando eu vier aqui no meu site e clicar na ferramenta, atualizando a página, tá? Porque senão ela não vai funcionar, ela vai me falar aqui alguns problemas da minha página. Então, o doctype não foi definido, é uma coisa que a meta tag deveria dizer pra gente. E aí, ele até fala aqui numa dica, né, qual que é o problema. E aí aqui tá falando que se ele não sabe qual que é o tipo de documento que está sendo exibido, ele pode acabar tendo problemas para renderizar a página dependendo do navegador. O lang também não foi definido, então o idioma, que é um dos itens aqui, não foi definido. O canonical dessa tag não foi definido, mas o canonical, outra hora eu explico o que é. Vamos ignorar esse cara por enquanto. Aqui ele tá falando que a descrição é muito longa, maior do que 170 caracteres, então ela vai ter um corte, igual acontece aqui em algumas delas. Tá vendo? Ele botou aqui uns 3 pontinhos, aqui também. Aqui ele não cortou, mas é que a minha tá muito maior do que 3 linhas. Então eu vou diminuir até aqui. E agora, refazendo, atualizando a página aqui, ele já vai falar: pô, beleza, a descrição tá dentro de 75 caracteres, tá ok. Se tivesse pequeno, ele ia também avisar: olha, tem poucos caracteres na sua descrição, ela provavelmente não tá descrevendo bem do que se trata. Aqui em social ele está dizendo que não existem as tags de social. As tags de mobile também não existem, então a gente também vai adicionar isso aqui. Vou começar de cima para baixo. O doctype, quando você cria um HTML usando o atalho do próprio VS Code, deixa eu mudar aqui para HTML no modo, usando esse HTML 2.5, você vê que ele já coloca aqui em cima esse doctype para você. E é isso que a gente precisa adicionar que está faltando. Ele é feito dessa forma, com a exclamação aqui no começo, porque ele deve ser a primeira tag colocada dentro do seu HTML e, por convenção, padrão, foi definido que a gente coloca uma exclamação dentro dele para dizer qual que é o tipo
desse arquivo. Não sei o motivo exato disso aqui, mas é só para diferenciar e dizer para o navegador que isso aqui não é uma tag HTML que deve ser renderizada, não é para tentar renderizar esse cara aqui. Depois a gente tem o lang, que seria o idioma. Então, dentro da própria tag HTML, que seria a mãe ou o pai de todo mundo, a gente tem que colocar essa propriedade. Então, aqui no nosso, seria lang pt-br, que é o padrão para o Brasil. Aqui ele colocou EN, então aqui seria English. Aí vou atualizando a página e agora eu já tenho aqui o lang como ptbr, eu já tenho o doctype HTML. E aí agora o canonical não está definido, mas tudo bem, a gente vai ignorar esse cara por enquanto. E a gente já entra na parte social. Aqui na minha lista, a gente já colocou o idioma, a gente já colocou a descrição e agora vai ter coisas que são representadas pelas redes sociais que já resolvem essa parte de autoria, de datas pra gente. O que a gente vai implementar aqui é o que a gente chama de Open Graph. Open Graph Tags. E aí ele tem esse site aqui chamado Open Graph Protocol e ele serve para informar coisas sobre a página que as meta tags não informam, não resolvem. E as redes sociais acabaram usando esse padrão de Open Graph para identificar quando você compartilha um link dentro dela. Então, eu vou tentar achar alguma coisa para colocar na tela, que seria quando a gente cola um link em uma rede social e ele carrega aquelas informações para criar um bloco do seu link. Ele coloca uma imagem, um título, a descrição que ele carrega do próprio site, ele pega dessas informações aqui. Então, o que acontece é que ele pede para você colocar meta tags que tem o prefixo OG, dois pontos, e depois o nome da propriedade que você quer definir. E as 4 principais que são obrigatórias em todas as páginas são título, type, image e URL. E fica um pouco redundante, porque o title você já colocou dentro da tag title, mas se você quiser que quando um link seja compartilhado em uma rede social, ele tem um título diferente do que quando o Google vai ler e quando aparece aqui no navegador, você define esse cara como alguma coisa diferente do title original. E aqui embaixo ele já coloca alguns exemplos aqui pra gente, né? Então eu vou copiar todos esses exemplos e vou jogar aqui embaixo da nossa meta tag description. E agora você vê que ele usou meta property e não mais meta name, porque é o padrão que o Open Graph implementou para identificar. Propriedades no HTML podem ser qualquer coisa. Então, se eu quisesse chamar uma propriedade aqui de Jorge, igual 123, não ia ter problema. Essa propriedade ia ser exibida no HTML e aí quem quisesse ler essa propriedade poderia ler essa propriedade. Então, no title, eu vou replicar esse aqui. No type, eu vou trocar para page. Eu acho que page funciona. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não é page, é website. Então, eu vou colocar aqui o website. Aí na URL, eu teria que colocar essa URL aqui, que é a URL do meu site. E em OG Image, Open Graph Image, eu colocaria uma imagem que, quando eu colar o link em algum lugar, ela vai carregar essa imagem. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o primeiro thumb do vídeo, vou colocar aqui. Esse é o link que eu quero que apareça na minha OG Image. Seria quando a pessoa compartilha. Existem outras propriedades que você pode adicionar. Então, por exemplo, locale, que é para dizer qual que é o idioma ou a localização, né, do seu site. Então, esse OG locale, ele está falando que o padrão é esse, com underline e a sigla do país. Então, eu colocaria aqui meta property igual a OG locale content pt.br. Então, eu estou dizendo para as redes sociais que se trata de uma página em português no Brasil. Aqui eu poderia colocar outras informações da image. Então, você vê que ele continua, a partir de uma propriedade, ele continua colocando mais coisas com 2 pontos aqui para dar mais informações sobre aquela imagem, o que é opcional, não tem necessidade. Mesma coisa para vídeo, áudio. E agora, atualizando a ferramenta, a gente vai ver que já apareceu aqui o Open Graph com algumas informações. E ele está falando para a gente que faltando a meta tag description do Open Graph. Por mais que o Open Graph Protocol não defina a description como obrigatória, aqui ele falou que só essas 4 são obrigatórias para todas as páginas, a ferramenta está trazendo para a gente o que é melhor para a gente. E a gente precisa que o de description esteja ali para que a gente consiga compartilhar em redes sociais e que eles consigam ler o que a gente está colocando como meta description. Tudo bem que já tem aqui a meta name description, mas não tem problema a gente adicionar de novo. E mais uma vez, você pode colocar uma descrição diferente se você quiser. Eu vou copiar essa meta tag description aqui embaixo, vou trocar para OG description e aqui de name eu vou trocar para property e o content mantém o mesmo porque eu quero que fique a mesma descrição. Então agora atualizando a ferramenta,
ele já não está dando mais nenhum erro aqui do Open Graph da parte do social. Agora, a parte mobile, se eu clicar aqui em Fixit da parte do viewport, ele vai me dar alguns exemplos. E esses exemplos são interessantes, porque a viewport ela vai definir como que o navegador vai se comportar em dispositivos menores. E aí ele está falando aqui que o tamanho máximo vai ser o tamanho do próprio dispositivo, da largura, e que a escala inicial é 1. Essa escala é quando a pessoa tenta dar um zoom na página. Então, quando eu dou o Ctrl mais aqui para dar zoom ou Ctrl menos para tirar zoom, é a escala daquela página. E no celular, tablet, você consegue usar a pinça para dar zoom. E aí, existe a possibilidade de que você barre esse efeito de zoom. Você fala para ele que user scalable no, que seria o usuário não pode escalar, ou você deixa liberado. E bloquear a escala do seu site é uma coisa que fere algumas coisas de acessibilidade, porque a pessoa precisa dar zoom se ela não está conseguindo ler se a letra está pequena. E não é legal você barrar esse efeito de zoom da pessoa. Então, o que a gente vai colocar é essa primeira aqui. Basicamente, ela vai definir para a gente que o tamanho da tela é o tamanho disponível do dispositivo e que a escala inicial é 1 e pronto, é só o que a gente precisa fazer. Agora ele já não vai mais reclamar da parte do mobile. E existem outras tags de rede social que a gente pode usar, por exemplo, a do Twitter. Então, Twitter, meta tags. Aqui no próprio site do Twitter deve ter os exemplos. E aqui ele também está fazendo um comparativo do que seria do Open Graph, o que seria o Twitter. O Twitter decidiu que ele ia criar o dele e, apesar de existir o Open Graph, que pelo nome Open Graph seria para todo mundo usar, ele decidiu criar o dele mesmo. E as tags são parecidas, você vê aqui que tem Twitter Site, tem Twitter Creator, tem Twitter Title, tem a própria image também. Ele já até fala aqui que é a mesma coisa que o OG. Eu não vou implementar todas essas, só para você saber que existe. E, por fim, a gente ainda não implementou o autor, né? A gente tem aqui, se eu pesquisar dentro do site do Open Graph, a gente tem algumas formas de definir o autor, pode ser de um livro ou de um artigo. E nesse caso, eu vou usar o do artigo, porque eu quero dizer para a página aqui que eu sou o autor desses vídeos, no caso, desses artigos em vídeo. Vamos dizer assim. Então, o property vai ser o article author e o content vai ser Victor Hugo. Beleza, temos mais um agora implementado e ele já está aparecendo aqui também. E agora sim, por fim, a gente tem uma outra forma de colocar informações sobre a página que a gente chama de esquema. E aí é um outro site que implementa isso aqui, chamado esquema.org. E esse esquema é um monstro, é gigante, tem muita coisa. Se você vier aqui em esquemas, ele vai... Parece que não, mas se você entra em qualquer uma dessas coisas, olha o tanto de informação que você pode passar através do esquema. Então, o esquema é um mundo que você tem que explorar para saber o que você pode colocar aqui de informação e nem tudo vai ser útil, nem tudo vai ser relevante para sua empresa, para o seu site. O que é interessante aqui, colocar informações da empresa. Então, voltando ali naquela página de esquemas, que seriam as definições, eu posso entrar aqui em organização e em organização eu consigo colocar um endereço para definir onde que a minha empresa está situada, se ela for uma empresa fixa. Eu posso colocar aqui a logo também. Então, eu posso colocar uma URL da logo. Então, quando você pesquisa aqui, por exemplo, o Facebook dentro do Google, você vê que ele aparece aqui do lado o resultado da empresa com a própria logo da empresa e informações sobre ela. Então, essas informações, elas não são totalmente responsáveis pelo esquema, mas podem vir do esquema para a gente ter esses resultados ricos que eles chamam, né? Os esquemas definem resultados ricos, que são informações adicionais, informações extras sobre um site, sobre uma página. Então, você pode ver exemplos disso pesquisando também aqui no Google Rich Results. Google, só isso. Tá aqui. Essa primeira página é para o teste, mas aqui dentro de galeria de dados estruturados, ele tem os exemplos. E aqui você vê que ele colocou um artigo, ele colocou ações de livro para ter esse tipo de resultado aqui dentro. Navegação estrutural seria esses que eles chamam de breadcrumb, né? Que seriam as páginas que a pessoa vai entrar se ela digitar, se ela clicar nesse link. Carrossel, de receita, de lista de cursos, restaurante, filme. Informações sobre um curso, se o seu site tem um curso, é o que seria interessante para a gente, nesse caso aqui do curso do HTML. Uma lista de cursos, conjunto de dados, fórum de discussão, perguntas e respostas, avaliação agregada de empregador. Então, para empresas que estão recrutando, pode colocar aqui como que está a nota da sua empresa. Enfim, são muitas coisas, né? Vários aqui. Mas o que eu vou pegar, para a gente ter um exemplo prático do esquema, é o de empresa. Então, aqui, organização. Clicando em começar, ele vai me falar como que eu posso adicionar, ele vai dar algumas regras aqui, a gente vai pular esse cara e vai pegar a tag HTML que define isso. E essa tag HTML tem um objeto chamado JSON aqui dentro. E esse objeto, ele define algumas regras de como escrever um objeto JSON. Então,
Todo final de linha vai ter que ter uma vírgula, desde que não seja a última linha. Sempre vai ser chave, valor separado por 2 pontos. E o melhor a se fazer aqui é copiar, colar e editar. Depois, usar a ferramenta de verificação para ver se você não fez alguma coisa errada. Basicamente, essa é a forma mais fácil de fazer. A gente vai colar aqui na tag head. E dentro dele vão ter algumas propriedades que você não pode apagar. Então, por exemplo, esse @context está dizendo que é um JSON de esquema. Ele precisa estar aqui desse jeito. No @type também precisa ser organization, porque a gente está definindo uma empresa. E aí, aqui são as propriedades que a gente pode alterar. Então, image seria a logo da empresa. Eu acho que eu não... Ah, não, eu tenho sim, né? Eu tenho aqui logo Orbit. Então, eu posso colocar img logo orbit.png, que é a extensão dela. O URL eu posso colocar a mesma coisa que aqui em cima, ou de URL. Aqui em same as é uma propriedade para dizer que essa página é igual a outra, mas eu não vou usar ela, então eu posso apagar. Cuidado para não apagar errado, não pode ficar a vírgula, tem que apagar com a vírgula e todas as aspas. Aqui tem logo, de novo, então aqui não seria bem a logo, né? Image talvez fosse, sei lá, uma foto da empresa. Acho que seria mais adequado aqui no image. Em name eu colocaria Orbit. Description eu vou copiar aqui em cima. O e-mail, contato, @orbit.com.br. Telefone, se tiver um. Endereço, se tiver um também. Aqui são informações de imposto, se tiver um. Se tiver ISO também. E como é só um exemplo, né? Vamos manter assim, um pouco mais limpo. E aqui dentro da página de teste que a gente abriu inicialmente, se você mudar aqui para código, eu posso copiar esse código inteiro e verificar se ele está válido. O resultado mostrou que 2 itens estão válidos, empresas locais, então ele detectou que essa empresa possui um endereço, então ela é uma empresa local, e uma organização, que é a mesma empresa, que se não tivesse o endereço, seria só esse o item identificado aqui dentro. E aí você consegue ir construindo usando essa referência do próprio site do Schema, mas também essa referência do Google, construindo informações sobre o seu site para que apareça nos resultados de busca e melhore o SEO, porque quanto mais coisas você colocar para aparecer, melhor vai ser o resultado do seu tráfego orgânico. Por exemplo, perguntas frequentes, que aparece bastante, sempre aparece. Você pode colocar para ter uma resposta que o seu site está dando. Então, a pessoa pode acabar clicando no seu site porque você deu uma resposta para ela no Google e ela quer ler mais sobre essa resposta. Então, isso resume bem toda a parte de meta tags que você pode implementar. Essa ferramenta vai ajudar bastante nesse processo. Então, aqui ele também identifica a parte do esquema. E ele vai falar aqui que o organization é o Orbit, que tem um endereço. E ele vai te falar também outras questões de problemas de SEO. Por exemplo, a gente não tem um H1 na página. E não ter um H1 é uma coisa que prejudica muito o ranqueamento da página para que ela suba lá nas posições do Google. E a gente teria que corrigir todos esses problemas que aparecem aqui, ou esses avisos que seriam dicas, né, para você seguir. Use essa ferramenta que vai dar bom.